repórter Carlos Mesquita, já posicionado com a gente para trazer todas as informações dessa audiência de instrução e julgamento envolvendo o Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos, personagens de um crime macabro e que chamou a atenção de todo o Brasil para o litoral do Piauí. O caso da família que morreu envenenada. Carlos Mesquita, boa noite, traga os detalhes. Qual foi o resultado dessa audiência? Boa noite. Olá, boa noite, meu amigo Helder, boa noite para todos que nos assistem aqui na Rede Meio Norte. Pois é, eu estou em Parnaíba, aqui ao fundo está o Fórum Salmão Lustosa, onde na primeira vara criminal de Parnaíba aconteceu hoje o julgamento a audiência de instrução e julgamento dos réus Francisco de Assis e Maria dos Aflitos, Francisco de Assis Pereira e Maria dos Aflitos da Silva. Essas pessoas são apontadas como autores do, até hoje, o maior registrado, o caso registrado de maior número de pessoas envenenadas no Brasil, que aconteceu aqui no Piauí, na cidade de Parnaíba. Caso esse que aconteceu inicialmente no dia 22 de agosto do ano passado, 2024, dando sequência com mais 8 envenenamentos no dia 1º de janeiro desse ano e também no dia 17 de janeiro com mais um envenenamento, onde houve ali a última pessoa vítima dessa ação macabra, que tem como apontados como autores o casal Maria dos Aflitos, mãe e avó de grande parte dessas pessoas que foram vítimas e também vizinha da mulher que foi a última a ser morta e envenenada aqui em Parnaíba. E o Francisco de Assis, padrasto ali das filhas da Maria dos Aflitos, já que ele é casado com ela. Então, essas pessoas passaram ali por essa audiência de custódia, deram seus depoimentos. Chama a atenção que a todo instante os dois, tanto Maria dos Aflitos quanto Francisco de Assis, tentam se esquivar da culpa e culpar a Joycilene, que foi a última pessoa a ser morta no caso dos envenenados. Ou seja, eles querem ali, pode ser com a ajuda da defesa, dos advogados, tirarem a culpa e serem absolvidos nesse caso. Porém, na audiência de hoje, foi mantida a prisão preventiva deles, foi o entendimento do juiz que está aí no caso, que é o doutor Silas Sereno, e também a pedido do promotor de justiça, o doutor William Isaac. A gente vai agora acompanhar um trecho da fala do Francisco de Assis, que ele tenta culpar a Joycilene, tenta afirmar que não foi ele quem envenenou essas pessoas, e a gente acompanha um trecho da fala do Francisco de Assis. Vou chegar pra ela: Joyce, o que é que tu tem? Tu não fala comigo, Joyce? Tu tem alguma coisa contra mim? Aí ela: não. Aí dá aquele sorriso irônico. Aí eu: rapaz, não tenho um problema com você não. Aí eu até abraçar ela assim, com um sinal de amizade, As pessoas me falavam que elas duas tinham um relacionamento e eu não tinha problema não com elas. Eu deixava essa mulher se resolver à vontade. Se realmente era o que ela queria, bastava ela me dizer: olha, Assis, eu não quero mais. A partir de hoje, eu não quero. Eu vou viver com a Joyce ou com outra mulher. Não dá pra nós dois aqui errar. Eu caía fora, eu tinha meu emprego. Eu ganhava, não era só um salário não. Era um salário e 10%, que dava perto de R$2.000 por causa da zona extra. Tinha vezes que passava de 2.000. Aí ficou ali, aí tomou um café. Aí eu peguei e disse assim: Marinho, o que nós vamos comer? Aí ela disse assim: a comida feita de ontem. A panela tá em cima do fogão lá. Aí eu ia lá cheia de comida. Aí Joyce, esquenta a comida. Esquenta essa comida aí pra gente comer. A Maria disse que... Aí eu fui lá na Maria e ela foi assim: olha, só não quero manjuba, porque eu tô com a íngua. Ela me mostrou a íngua dela. Na vira assim, tava... De tanto ela coçar, feriu. Aí tava inflamada. Aí eu: ixi, Maria, se tu comer essa manjuba aí, é arriscado tu adoecer.
Aí eu que induzi ela a não comer da manjuba. Não falei do arroz, não. A manjuba. Se tu comer dessas manjubas, aí inflamar mais a tua ferida aí piorar. Aí tem um resto de frango de ontem. Ela mesmo falou, tem um resto de frango. Pois eu vou mandar a Joyce cozinhar pra ti. A Joyce, olha, tem uns pedaços de frango aí da geladeira, da outra bacia. Tu cozinha e faz pra Maria. Aí ela pegou e fez. Ela mesmo cortou os temperos. Ela mesmo fez. Caso que tem... Era 4 mulheres, mais com outras que chegaram lá com uma mulher lá em casa. Homem não mete a colher. Eu nunca fiz comida lá em casa e eu não sei nem fazer comida. Mesquita, ele culpa então a Maria Jocilene. Essa Maria Jocilene é aquela que era a vizinha, só para recapitular para quem nos acompanha, era a vizinha que tinha um relacionamento extraconjugal com a Maria dos Aflitos, que comeu do arroz envenenado também no dia 1º de janeiro, dias depois recebeu alta, mas depois foi envenenada pela Maria dos Aflitos. É essa mesmo? Quer dizer então que ele está culpando uma pessoa que perdeu a vida por envenenamento, Mesquita? Exatamente, Helder. Essa é a tentativa não só dele, como também da Maria dos Aflitos, que tentam a todo instante ali, nesse depoimento, culpar a Maria Jocilene, que não tem, claro, né, não está mais presente aqui. Então eles tentam se esquivar da culpa, jogando ali a responsabilidade para a última vítima do envenenamento. A gente tem vários trechos dessas falas, né? Inclusive temos fala do promotor de justiça que questiona o Francisco de Assis, por que ele está ali jogando essa culpa toda para a Jocilene, e ali existe, claro, né, essa ativa bem explícita de defesa por parte deles, tentando culpar alguém que na realidade foi vítima dessa ação criminosa. Nós temos agora o trecho, se tiver o trecho onde o promotor questiona o Francisco de Assis, gostaria de colocar esse trecho. A produção preparou, Helder? Vamos lá, do promotor. Vamos lá. Dos crimes dolosos contra a vida, havidos em 22 de agosto de 2024. Depois, a gente tem 5 crimes, aliás, 4 crimes consumados, né? Aliás, 5 crimes consumados e 3 crimes tentados no dia 1º de janeiro de 2025. Pois não. Eu vou pedir, Helder, a fala agora da senhora Maria dos Aflitos, quando ela também acusa a Jocilene, ela tenta jogar a culpa para a Jocilene sobre esse envenenamento, onde algumas vezes ela tenta ali argumentar, mas acaba se calando com o questionamento do promotor de justiça, doutor Silva. Acompanhe. Do primeiro, que é dos 2 meninos, dos meus 2 netos, eu pensava mesmo que tinha sido dos cachorros que a senhora tinha dado. Mas aí, depois ocorreu esse outro fato aí eu, não, tá errado. Tá errado, não foi a senhora. Aí eu comecei a desconfiar do de Assis. Porque na noite do Réveillon, que foi feito lá a comemoração, na noite tudo bem, a gente brincou bem. Quando deu nos outros dias, que foi no almoço dos outros dias, que sobrou da noite, que foi nos outros dias que sobrou, aí foram passar o café primeiro, o de Assis foi que passou o café de manhã para tomar. Aí foram para as comidas, ajeitar as comidas para comer. Aí a minha menina falou que ia fazer outro arroz, que a minha menina mais nova queria fazer outro arroz. O de Assis pegou o tacho do arroz e olhou para dentro e disse: não, nós vamos aproveitar isso aqui, vamos comer isso aqui mesmo. Só muda. Aí ela falou que ele só disse para ela mudar de uma panela para outra, e foi o que ela fez. Ela mudou de uma panela para outra e acrescentou a água e botou lá no fogo e voltou para dentro do quarto para olhar o neném da outra irmã dela, tá no celular. Aí a panela ficou lá. Aí quando foi na hora de comer, aí foram comer. Aí a minha menina disse assim: mãe, você não ia comer não?
Eu digo, não vou comer não. Nesse dia eu nem me levantei, foi só eu lá na cozinha. E tinha mais outra pessoa que eu ainda vou falar, que eu não falei dela ainda não. Aí tava lá na cozinha e disse, foram comer. Aí o primeiro que botou a comida, a minha menina disse que foi o Manuel. Tirou a comida dele, a Francisca tirou a dela, botou para as crianças. Aí os últimos foi a Cis, que comeu. E nesse dia, a Joycilene chegou muito cedo lá em casa também, nesse mesmo dia da comida. Ela fritou a manjuba, foi ela que fritou, que a menina falou. Foi ela que fritou. E ficaram por lá na cozinha. Aí quando eu me levantei para me comer, a menina foi e disse, mãe, você não vai comer não? Eu digo, não, eu vou comer só quando eu me levantar, que eu tô com dor de cabeça, tô com ânsia de vômito, porque eu tava de ressaca, eu tinha bebido muito. Aí quando foi 1h que eu fui me levantar para me comer, acho que era 1h. Eu não lembro bem, mas acho que era 1h, 2 horas, não era 1h. Eu fui me levantar, que era para me comer. Quando eu me levantei, que eu vou saindo na porta do quarto, eu me encontro com o meu menino. Ele disse, mãe, eu digo, que é, Manuel? Minha vista tá embaçada, tá ficando embaçada e eu tô sentindo tontura. Aí eu disse, Manuel, o que foi que tu comeu? Ele disse, eu comi só a comida e tomei um pouquinho de café. Eu falei pra ele, ele foi e falou pra mim, eu tomei um pouquinho de café. Eu digo, pode te deitar aí, pode ter sido o café que te fez mal. Aí eu vou comer um pouquinho. Aí ele, não, mãe, mãe, chama SAMU, mãe, chama SAMU. E ele começou a passar mal, chamar SAMU. Aí eu pedi pro Diacis, que tava lá, no meu desespero, lá dentro de casa, chorando com ele, pedi pro Diacis chamar SAMU. Que o Diacis respondeu pra mim que não ia chamar SAMU, que o celular dele estava descarregado. E no momento o celular dele não estava descarregado. Um discurso, então, ali complementar, né? Defesas bem alinhadas, tanto a da Maria dos Aflitos como a do Francisco de Assis, estão culpando uma pessoa que perdeu a vida também. E em relação à Polícia Civil, Carlos Mesquita, o delegado Abimael, responsável pela investigação do caso, ele disse que não tem dúvidas da autoria, da materialidade do casal? Sim, ele não tem dúvidas. Em depoimento acabou contando tudo que aconteceu na investigação, tudo que aconteceu nos depoimentos, né, que houveram também contradições por parte tanto de Maria dos Aflitos quanto do Francisco de Assis, contradisseram aqui e eles falaram nos primeiros depoimentos depois do caso dos envenenados. Agora, o entendimento da justiça, através do Dr. William Isaac, né, que é o magistrado do caso, foi de permanecer com os réus presos na prisão preventiva até o fim desse processo, porque houve, então, a solicitação por parte das defesas dos réus que eles tivessem, então, as suas liberdades concedidas, né, provisórias ali, para responder o processo em liberdade. Porém, foi negado pelo magistrado e a gente tem esse trecho onde ele finaliza essa audiência de instrução e julgamento com essa decisão. Acompanhe. Dos crimes dolosos contra a vida, havidos em 22 de agosto de 2024. Depois, a gente tem 5 crimes, aliás, 4 crimes consumados, né? Aliás, 5 crimes consumados e 3 crimes tentados no dia 1º de janeiro de 2025. Depois a gente tem um crime consumado em 22 de janeiro de 2025. Então a gente tem 3 atividades conexas, né? Então fica assim demonstrado que a liberdade dessas pessoas, a gente ia submeter a sociedade a um risco enorme colocando essas pessoas em liberdade, né? Elas não estão julgadas, não é uma antecipação de pena, só que a gente teve 2 homicídios em agosto, teve 5 homicídios em janeiro e mais 3 tentados, e depois teve mais um homicídio ainda em janeiro deste ano. Quer dizer, é uma reiteração criminosa que dá uma insegurança muito grande à sociedade, né? Sinceramente. Então, mantenho a prisão das pessoas na perspectiva de resguardar a ordem pública da sociedade, na perspectiva de evitar a reiteração criminosa. Eu espero que esse processo
seja concluído. O meu interesse hoje, se fizesse as alegações finais, o quanto antes, para que a gente possa... Carlos Mesquita continua conosco, eu preciso girar para todo o Brasil. A vinheta. A gente volta com Carlos Mesquita, direto de Parnaíba. Mesquita, tem alguma perspectiva de quando nós teremos o resultado, uma possível condenação? Qual o passo a ser dado a partir agora dessa audiência de instrução e julgamento? Pois é, Helder, agora resta aí ao magistrado marcar uma nova audiência, né, para que então seja definida ali a pena para os dois réus que são acusados desse crime, o crime de envenenar a própria família aqui na cidade de Parnaíba. Essa testemunha, Mesquita, que teria escutado o Francisco de Assis falar para a Maria dos Aflitos que logo após o caso dos envenenamentos, ele teria dito: agora vamos ser felizes. Isso foi dito realmente durante essa audiência? Sim, foi dito esse trecho também durante a audiência, né? Foram várias falas. Teve a fala do delegado Abimael Silva, teve a fala também de testemunhas, como, por exemplo, as pessoas que prestaram socorro às vítimas também. Então, tudo isso foi falado nessa audiência, uma audiência que durou mais de 5 horas, com todas essas falas, e a Justiça agora segue com esse processo para que então saia essa definição, e a sociedade aguarda essa punição para que seja divulgado na próxima audiência qual a pena será dada ao casal Francisco de Assis e Maria dos Aflitos. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Mesquitão, pela sua participação aqui.